Olá, que bom estar aqui com você para a gente iniciar essa nova série de estudos bíblicos chamado Confere na Palavra. E obviamente que uma série que tem esse título te convida a estar aí sempre com a Palavra de Deus para que possamos estudar juntos alguns temas importantes para a nossa edificação, tá bom? E o primeiro tema que nós trataremos é o propósito de Deus na criação e, mais objetivamente, o propósito de Deus na criação da humanidade. O que Deus queria ao nos criar enquanto humanidade. Esse propósito vem sendo confundido com muitas ações da igreja e também com muitas ações de Deus na vida do homem. Uma primeira confusão é entender que o propósito de Deus na criação da humanidade, ou o propósito de Deus para nós, é nos salvar. Não. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo homem se salve, mas nem todo homem se salvará. E quando a gente fala de projeto de Deus, aí você pode entender claramente que Deus não se frustra nos seus planos. E o propósito de Deus se cumprirá. O propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos que sejam a imagem de Jesus. A confusão que se faz nos tempos atuais é entender que o motivo da nossa existência é a pregação do Evangelho. Não, a pregação do Evangelho é um meio que colabora para que o propósito de Deus se cumpra. Então a pregação não é um fim e nem pode ser um fim em si. É um meio através do qual nós podemos cooperar no acréscimo a essa família de muitos filhos que Deus deseja ter, que sejam a imagem do seu filho. O texto que vamos ancorar, ou dois textos nós vamos usar. O primeiro é Romanos 8, 29, que diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o propósito de Deus na criação era gerar filhos que tivessem a mesma natureza espiritual que ele. Natureza essa que se perdeu na queda do homem, e isso é o assunto que nós vamos tratar no próximo estudo. Então, o propósito de Deus é restaurar o que ele quis em Adão, agora para todos os que se submeterem ao governo de Cristo, se tornando pessoas que reproduzem o viver de Cristo. Então preste atenção, não é o simples fato de reconhecer que Jesus veio para morrer em nosso lugar, não é o simples fato de falar sobre ele palavras elogiosas, não é isso. É de render a nossa vida a ele, ou seja, renunciar a nossa vida pela de Cristo, ok? Para que vivamos como ele e que tenhamos os mesmos sentimentos que ele, que isso seja a expressão de uma transformação verdadeira que só ele pode agir em nós, mas que passa pelo nosso querer, que passa pela nossa renúncia pessoal. Entendeu até aí? Vamos para outro versículo que também ampara isso. Efésios 1, 4, que diz assim, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quando a gente fala de santidade, a gente fala de atitudes. E quando a gente fala de ser irrepreensível em amor, a gente fala de sentimentos. Então nós precisamos de ter uma adequação total a Jesus Cristo se queremos de fato estar à mesa com o Pai como filhos amados. Então, não basta se apenas enquadrar a sua vida sendo um bom pregador ou sendo alguém que cumpre algumas perspectivas religiosas. Seja alguém que procure identificar-se com Cristo em tudo, em todas as coisas, no seu agir e nos seus sentimentos. É isso que o Pai espera de você, porque para isso Ele criou a humanidade. Agora, se você foi edificado com isso, se isso acresceu no seu entendimento, que você possa então compartilhar essa nossa série para que outros possam ser edificados com essas breves explicações sobre os textos da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe.